aí galera, beleza? Então, hoje a gente está numa data próxima à Páscoa, né? E a Páscoa é uma data que, na minha tradição, é uma data muito especial. Por N motivos, né? Mas essencialmente porque existem dois dias muito importantes que acontecem durante a Páscoa, que é as colheitas de varinha. Na tradição que eu sigo, a colheita de varinha só pode acontecer durante esse período, né? Então a gente só tem dois tipos de varinha para trabalhar com energia: a varinha positiva e a energia e a varinha negativa. A varinha positiva, ela é guardada de um jeito, a negativa de outro. Os modelos das varinhas não variam. Deixa eu pegar aqui. Eu trouxe algumas aqui para que vocês vejam, tá? Então, a varinha negativa normalmente ela é pintada de uma cor escura, né? E ela é guardada de uma forma a sofrer o impacto do tempo, tá? As varinhas negativas, todas elas sofrem o impacto do tempo. Inclusive essa é uma madeira de uma varinha positiva, né? Que ainda não está feita a varinha, mas ela vai se tornar. E aí ela fica cortada aqui, e aí essa fica guardada num lugar. E a varinha mesmo usada em rituais de invocação de anjo, tudo, ela tem que ficar numa caixa. Eu não vou mostrar pra vocês. Na verdade eu vou, vai. Na verdade não, na verdade sim. Ela, o que é essa varinha? Então ela fica numa caixa. Isso aqui é seda, tá? Isso aqui é seda. Seda mesmo, feita por aqueles bichinhos lá que fazem da folha da moreira, tá? Então ela tem que estar envolta em seda e é colocada numa caixa estofada, né? Deixa eu pôr ela aqui, ó. É uma caixa estofada onde tem o espaço dela exato para ela. E aí é uma varinha normal, né? Ela tem alguns segredos nela, mas é uma varinha normal, né? É muito interessante que alguns irmãos já viram uns fenômenos que acontecem com essas varinhas. Enfim, tá bom, né? Eu só queria mesmo mostrar para vocês que é uma coisa. E eu não gosto nem de mostrar ela por conta que a varinha é uma coisa muito especial. E aí, os 7 arcanjos, o sigilo dos 7 arcanjos ficam na caixa da varinha para proteger e guardar a varinha, né? Eu coloco em cima assim e a seda fica entre a seda e a caixa. É só um negócio. Então, aí na varinha vai 7 anéis e tudo. Então eu vou guardar a minha varinha positiva aqui, né? E a negativa não tem problema. Ela é aqui a linha de frente. Então a varinha negativa normalmente ela tem ela fica com um cordão aqui na base, porque esse cordão durante o ritual muitas vezes a gente joga a varinha contra o feitiço para que a varinha atinge o negócio. Ela normalmente é pintada de uma flor. Ela normalmente é bem fina, ela é mais fina do que a outra. Ela não tem os anéis. Deixa eu colocar aqui a imagem. Ó, essa é a imagem de como tem que ficar a varinha. Então a varinha é assim. Ela fica desse jeito, aí ela tem na ponta, para vocês verem. São 7 anéis, cada um, né? Um metal sagrado. E o metal da ponta, a ponteira da varinha, ou é cristal, aí tá ferro, mas pode ser cristal também. E não é aquele pedaço de cristal gigante, é um fragmento bem pequeno, é um fragmento muito pequeno de ferro. Tanto é que vocês nem perceberam na minha varinha, né? Então, mas por que eu tô falando de varinha, né? Porque a varinha positiva, essa varinha dourada, a gente colhe ela no dia da Páscoa. No primeiro horário, na minha tradição, bom, agora eu vou tirar a imagem, né? Na minha tradição, a varinha a varinha amarela, a varinha positiva, a gente colhe ela no dia da Páscoa. Então, no primeiro horário
do domingo de Páscoa, a gente vai lá e corta essa varinha, né? E aí a gente faz um acordo com a árvore. A gente vai lá na árvore, corta uma mecha do cabelo da nuca, né? Corta a varinha, coloca no lugar onde foi cortada a varinha e amarra com uma fita qualquer, né? Então a gente meio que, e aí fala pra árvore, né? Conversa com a árvore. Tem umas orações que a gente faz, que a gente corta e pede pra árvore para usar aquele galho. E um ano depois, na próxima Páscoa, a gente vai até aquela árvore com a varinha na mão e mostra pra ela tudo que a gente fez com aquela varinha, né? Quem tem um diário mágico já leva normalmente as anotações, falando, olha, eu fiz esse ritual, e agradece ela por aquele período que você ficou com a varinha, um pedaço dela para você agir. A varinha negativa é colhida na sexta-feira de manhã, na sexta-feira, 3 horas da tarde. Então, na sexta-feira, 3 horas da tarde, na sexta-feira da paixão, 3 horas da tarde, a gente vai lá e colhe a varinha negativa, né? Então essa é a varinha negativa, essa daqui, foi colhida na sexta, e tem a varinha positiva que é no domingo de manhã, no primeiro horário. Então a gente tem essas duas varinhas, na minha tradição a gente faz isso. Então quando você vai fazer um feitiço de demanda, um feitiço mais assim, a gente sempre usa a negativa. E quando a gente vai fazer um feitiço de uma evocação, alguma coisa assim, tá? É importante, um detalhe importante. Quando a gente for colher a varinha ela tem que vir da ponta do dedo até o cotovelo. Tá vendo que aqui tem um pouquinho a mais, por quê? Porque eu ainda não fiz o acabamento nela, então ela fica com um pouquinho a mais. A gente sempre deixa uns 2, 3 dedos a mais, ó. Mas se você pegar a varinha que já tá pronta, mesmo assim, ó, mas ó, ela já tá vendo, ó, ela já tem ela tá um pouquinho maior, ó. Tá vendo? Ela sempre tá passando agora. Essas varinhas, eu não vou mostrar a minha amarela, mas essa aqui tá passando. Na verdade não tá passando, né? Porque a medida, ela é feita na prancha, né? Então ela não tá passando na prancha, se você pegar, ela não tá passando. Mas tá grande ainda, tem que cortar mais. Enfim, mas o que é importante? Por quê? Porque quando você vai pegar a varinha, quando você vai fazer um feitiço de demanda, você sempre, de evocação, você sempre faz assim. Quando você vai fazer um feitiço de construção, você usa a varinha assim, né? Ela é o dedo que é a extensão do seu dedo. Dependendo do feitiço, você... E aí, quando você vai fazer um feitiço de ataque, é assim. Então, ela tem as posições certas, tem tudo. Mas na minha tradição é assim que a gente lida com a varinha. Basicamente, a minha intenção desse vídeo é mostrar para vocês um estudo que é muito mostrado nas escolas de iniciação, mas eu acho que ele não é tão público, as pessoas não entendem muito a respeito desse estudo. É um estudo que foi feito, é um senhor chamado Clive Becker. Esse senhor, diferente de algumas pessoas que são baseadas em expressões faciais, ele é da CIA, ele era um funcionário da CIA, e ele é experiente em trabalhar com polígrafo, né? Acho que é polígrafo que chama. E aí ele trabalhava com detecção de mentira. Então, o que acontecia? Quando uma pessoa ia lá, ele colocava o polígrafo na pessoa e conseguia saber que tipo de emoção que a pessoa estava emitindo lá, né? Esse senhor aqui, eu vou colocar a foto dele aqui, tá? E aí esse senhor, né, o Clive Becker, o nome dele é Clive Becker. Eu vou deixar anotado aqui embaixo para vocês pesquisarem depois mais sobre esse estudo dele. Na década de 60 ele fez isso, né? Então esse senhor, ele tinha umas plantas lá no escritório dele, e um dia ele pegou e, deixa eu até ver o nome da planta aqui, era uma dracena, é uma dracena, né? E aí, tem até a foto dele aqui com a dracena. E aí, ele pega e coloca um detetor de mentira na dracena. E ele começa a fazer experimentos com essa dracena. E como é que é o experimento dele? Ele pega e
e começa a fazer efetivamente colocar essa Dracena para o detetor nela e começa a oferecer coisas para ela, tipo água, adubo, essas coisas, né? E ele percebeu que a Dracena não esboçava reação, então ele começou a ameaçar a Dracena, porque ele acreditava que a Dracena ia reagir, né? E aí como que a Dracena reagiu? Quando ele foi queimar a Dracena. Quando ele pegou o fósforo, é que eu não tenho nenhum aqui, mas quando ele pegou o fósforo e foi na direção da Dracena para queimar ela, a Dracena reagiu. Então ele entendeu que a Dracena estava conseguindo. E uma coisa interessante, quando ele foi queimar a Dracena, então assim, a princípio ele acendeu só para assustar ela. Ele não ia efetivamente queimar a Dracena. Mas depois ele viu que ela não estava reagindo, ele falou, não, efetivamente eu vou queimar. Quando ele acendeu para ir queimar efetivamente, a Dracena reagiu. É como se a Dracena tivesse entendido as emoções dele, não o ambiente, mas sim a emoção dele, a verdadeira. Aí ele falou, nossa, será que ela está lendo meus pensamentos ou será que ela está sentindo minhas emoções? Né? Então, esse senhor pegou e começou a fazer vários testes e tal, e ele ficou muito intrigado com tudo que estava acontecendo e tal. E aí ele pegou e optou por levar essa parafernália dele toda lá pro instituto da CIA, né? Ele trabalhava na CIA, e pedir para alguns amigos dele, policiais também, ajudar ele num teste. Então, como que foi esse teste? Eu vou colocar esse teste aqui para vocês verem, e aí a gente conversa sobre isso, tá? Então tá aqui, começa o teste. Então o que ele fez? Ele foi lá, colocou duas plantas, uma do lado da outra. Esse foi o primeiro teste, tá? Então, ele colocou uma planta do lado da outra, e aí ele foi lá e distribuiu um monte de papeizinhos com atividades. Então algumas pessoas iam entrar lá, iam só olhar para a planta, outra pessoa ia fazer carinho na planta, mas tinha uma das pessoas que ia ter que ir lá e destruir a planta, né? Kill the fall, tipo, destruir até o final, né? E aí essa pessoa foi, né? Aí essa sala ficava lá, né? E o cara entrou lá e começou a selvagemmente destruir a planta, cortar, arrancar, jogar fora, pisar e tal. E aí no que esse cara fez isso, ele saiu e começou a entrar novamente as pessoas, as mesmas pessoas que tinham sorteado. E aí a outra planta que estava do lado, era testado a reação dessa planta. Então quando entrava qualquer um que não tinha agredido a planta dava como, né? Só que no momento que entrou a pessoa que matou a primeira planta, a outra reagiu de forma assustadora, como se ela tivesse morrendo de medo, né? Como se ela tivesse assustadoramente com medo. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que a planta tem memória? Sim, a planta tem memória. Então, quando a gente vai lá e colhe a varinha e corta uma mecha do cabelo e põe no tronco da árvore, aquela planta, ela guardou essa informação. Não sei de que forma, eu não sei como que fisicamente se expressa. Magicamente, a gente sabe que existe uma draída ali, né, um elemental daquela árvore, que cedeu pra gente, de bom grado, o galho da árvore pra gente fazer os nossos apetrechos mágicos. E aí, assim, esse galho foi cedido de amor, porque a gente deu uma mecha de cabelo pra planta. Não é a mesma coisa que um galho, né? Tipo assim, a gente até equipara o nosso cabelo com o galho, mas e assim, tem que ser uma mecha de cabelo da nuca, né? Por quê? Porque é onde está o anjo sagrado, né? Mas para a planta, cortar um galho dela é quase que a gente não está cortando, não é que nem pra gente cortar um braço. Cortar um braço seria cortar uma raiz da planta, né? Cortar um galho seria quase que aparar as unhas para o ser humano. Mas de qualquer forma, a planta sente quando você faz isso. Quando você vai lá educadamente, faz as rezas,
ajoelha, pede para a planta autorização, né, e corta, né, o galho da planta. E aí ela guarda essa memória. Por quê? Porque você foi lá e colocou um cabelo seu na planta. E aquele elemental sabe de quem que ele pegou, de quem foi a pessoa que pegou o fragmento dela para fazer o instrumento mágico. Então, o Clive Becker, ele prova pra gente, através desse experimento, que realmente esse trabalho que a gente faz, e depois, um ano depois, quando a gente volta, e mostra pra planta e fala, olha, essa varinha aqui eu usei para fazer esse feitiço, foi por uma razão justa, foi por justiça, e essa aqui, ó, eu usei para fazer esse crescimento, ajudar, fiz essa evocação. Você vai lá e conta para a planta tudo que você fez e agradece ela pela colaboração, para ela ter de fato te ajudado no bom andamento dos seus trabalhos mágicos e tudo um ano depois, e fala para ela que esse trabalho vai ser continuado e que enquanto essa varinha estiver sob seus cuidados, ela só será usada de forma justa e sincera pelo seu coração e perante a Deus. Quando você faz isso, você adquire uma certa afinidade com aquela draída, com aquele elemental da árvore, né? Com aquele ser ali. Então, isso é um processo, né? E aí, e é assim, e eu digo mais, esse estudo do Clive Becker, ele continuou. Então, o que ele fez? Ele pegou, depois disso, depois dele ter apurado da memória da planta, ele pegou e desistiu da parte de... Ele só desistiu de trabalhar com detecção de mentira na CIA e foi trabalhar com plantas em casa. Então, eu vou colocar aqui um outro trecho, ó. Começa aqui, ó. Então, ele pegou e levou um monte de planta para casa dele. Tá vendo? Ele levou um monte de planta para casa dele. E ele fazia estudos contínuos na planta. Então ele colocava lá as plantas sobre detecção de mentira e tudo, e deixava a planta lá. E ele pegava e fazia o seguinte, ele ia para simpósio, para lugares para ir mostrar os estudos que ele tinha feito, né? E aí ele começou a perceber que toda vez que ele mostrava a foto das plantas dele, as plantas reagiam. Mesmo as plantas estando a milhares de quilômetros de distância dali, só dele mostrar num simpósio a foto de uma planta que ele tinha em casa, a planta reagia. Ele via lá a reação nos polígrafos da planta. Então, e aí ele pegou e achava aquilo muito estranho, né? Mas ele sabia que efetivamente aquilo era possível. Então, aí, beleza. Aí num belo dia ele pegou e saiu pela cidade, né? Acho que era final de ano, ele saiu. E ele, durante esse período, ele foi agredido, ele foi xingado, E ele percebeu que quando as coisas aconteciam com ele, a planta sentia lá na casa dele. Então a planta reagia, né? A planta dava um pico de energia lá. E ele percebeu que era o seguinte, aquela ligação com aquele elemental, ela se estendia. Quando você faz uma íntima relação com o elemental, com aquele instrumento, você estende aquela relação, né? Então ele... E se você pegar e ler os livros do Clive Becker hoje, você vai perceber que ele fala sobre isso, sobre que em alguns momentos ele até se surpreendia, porque ele registrou, só do fato de algumas pessoas terem raiva dele, ele registrou a planta reagindo, né? Então, qual que é a grande lição disso, né? Eu sei que para as pessoas às vezes fica meio complicado a gente tá falando dos elementais assim dessa forma abertamente, principalmente um elemental que é tão pouco entendido pela humanidade, que é a madeira, né? Porque a gente gosta muito de falar da terra, água, ar e fogo, né? Que na verdade não são elementais, são estados, né? É o sólido, líquido, gasoso e etérico, né? Sólido, líquido, gasoso e etérico, é isso mesmo. E aí a gente tem os estados da matéria. Mas, na verdade, os estados da matéria, quando a gente fala de pedra, a gente fala de fogo, a gente fala de ar, a gente fala de água, a gente está falando de estados na sua excelência. Mas cada elemento tem uma inteligência, cada elemento tem o seu elemental. Então,
esse elemental da natureza, que muitas vezes é ignorado sumariamente pela gente, por todos os magistas, ele faz muita diferença no trabalho mágico. Quando você vai lá e monta um acordo com uma árvore, que você vai tirar um pedaço, um fragmento daquele elemental para utilizar nas suas práticas mágicas, aquele elemental, ele começa a passar por um processo de evolução que vai além do processo que ele está ali. Se a gente olhar tem um gráfico aqui, ó. Se a gente olhar na cadeia evolutiva, no segundo momento da raça humana, quando os anjos caíram, muitos dos anjos se tornaram plantas medicinais. Tem isso também. Então as plantas sagradas de hoje em dia são espíritos angelicais que se manifestaram fisicamente na Terra, né? E é por isso que muitos grimórios hoje a gente vê lá, efetivamente, o grimório colocando ali, ó, é para ser tal madeira, é para fazer tal coisa com tal... Por exemplo, quando a gente vai fazer uma varinha na tradição tritêmia, ele estipula as árvores que a gente deve usar. Quando a gente vai fazer uma varinha na tradição, enfim, independente da tradição, é sempre usado, sempre mencionado o tipo de madeira que a gente vai usar. Por quê? Porque o elemental que está ali vinculado àquela madeira faz a diferença na hora que a gente está trabalhando com alguma força mais agressiva ou menos agressiva. Então, o elemental faz isso. Não que a gente não possa educar o elemental, né? Ou criar um vínculo bem íntimo com aquele elemental para que ele trabalhe da forma como a gente quer. Mas o que eu quero o que esse vídeo serve para vocês entenderem que a varinha é mais do que um simples objeto. Ele é um servidor. A varinha é um servidor que é uma extensão do seu corpo. Então, quando você tem um servidor que estende o seu corpo para uma prática mágica e ela é cortada da forma correta, no dia certo, na sua tradição, ela tem todo um trabalho que é feito. Não estou recriminando quem tem pessoas que vendem varinha e tudo, né? Só que quando você pega uma varinha que você nem sabe a origem, mas a pessoa fez da forma certa, não sei o que, tá, mas como é que daqui a um ano você vai voltar lá naquele mesmo lugar e agradecer a árvore por ter te doado um pedaço? Se você nem sabe qual é a árvore. E se a árvore foi cortada? Isso é uma coisa que ninguém fala. Muita varinha é feita de árvore que foi cortada. A árvore não foi podado o galho e utilizado para se fazer a varinha. A árvore foi efetivamente cortada. Você está com um elemental morto na mão. E como que você quer ter autoridade espiritual se o elemental que está ali na sua mão já não tem mais vida? Mas eu santifico minha varinha com sangue. Tá, você está dando vida para o que ali? Você está ressuscitando? Você está dando vida para um zumbi? Presta atenção em como você trabalha, em como vocês fazem. Às vezes, acordar cedo, na tradição tritêmica, acordar cedo de quarta-feira, na tradição eubiótica, que é o que eu sigo, acordar cedo no domingo de Páscoa, ir lá e cortar a varinha, pode fazer toda a diferença no seu procedimento mágico, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês, era sobre esse estudo, que é um estudo que é passado muito fechado dentro da escola de iniciação, mas para vocês verem que é um negócio assim, que os elementais, quando você chega na sua casa, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a calomina, né? O que é você dar espírito para sua casa, né? A calomina, efetivamente, é você dar espírito para sua casa, sua casa ter um coração, a sua casa começa a se tornar um ser, você dá nome, você constrói o coração da casa, você faz o alicerce, você faz os servidores para proteger a sua casa. Hoje muita gente me procura com esse trabalho. Roberto, eu quero proteger minha casa. Aí eu vou lá na casa da pessoa, faço a medição, faço toda a parte elemental da casa, monto o coração. E aí a pessoa só tem uma simples rotina. Uma vez por mês, todo dia 1º do mês, fazer uma coisa. E toda lua nova, fazer uma outra coisa. E é isso. É só isso que a pessoa precisa fazer. E muitas vezes a pessoa não faz. E aí o elemental vem aqui me reclamar que a pessoa não está cuidando dele. Então, se a pessoa não consegue nem cuidar da casa onde ela mora, que é a baleia, né? Que é o estômago da baleia, onde Jonas ficou, que é onde você se protege, onde você vai ser guiado, quanto mais cuidar de uma varinha, né? Então, essas pessoas que muitas vezes não tomam conta do seu próprio lar,
elas realmente não têm nem capacidade de ter uma varinha, mas a gente que é magista, a gente que trabalha, a gente que conhece os elementais, a gente que tem, eu vejo tanta gente falando em São Dalfon e não sei o que, e bababá, gente, trabalhar com esses seres é uma relação de amor e ódio. Quando eles começam a nos ajudar, eles também esperam que a gente trabalhe junto com eles em outros sentidos. Lembre-se, é uma troca, né? Você está em convívio com a natureza. Tá bom, gente? Olha, essa é a minha pequena contribuição para a questão das varinhas mágicas. Eu quis passar aqui o que eu aprendi e como que é usado, de que forma que nas escolas de iniciação e por que nas escolas de iniciação é tão necessário. Mesmo a espada, a gente não pode entregar na mão de qualquer um para fazer. Às vezes é melhor fazer que nem eu fiz, comprar a espada de um ferreiro qualquer, para que ele não venha com todo aquele arcabouço mágico e colocar energias ali que você não sabe. Ou então compra de alguém que faz certo, compra de alguém que trabalha de forma correta. A gente tem o pessoal da Umbra, que tem um fornecedor muito bom, que trabalha com o pessoal bem legal. A gente tem os Aravaras lá do Rio Grande do Sul, que eu não sei exatamente, mas pelo que eu percebo, que todo mundo que compra a varinha dele tem resultados efetivamente. Tem o pessoal, tem outro rapaz também, que esses dias ele estava mostrando lá os grimórios dele lá. Enfim, tem pessoas que ou tem um arcabouço muito bom para construir uma varinha, ou pessoas completamente leigas, né? E aí, entre comprar de um leigo e comprar de um magista, eu acho que a melhor opção é você mesmo ir lá no domingo de Páscoa, né? 6 horas da manhã, e cortar o seu galho lá, seguindo toda a ritualística, né? Em alguns momentos a pessoa fala assim, mas como que eu vou cortar? Até o facão que você usa para cortar tem que ter um caractere escrito. Então, a varinha que a gente corta na sexta-feira da Paixão, ela tem 3 horas da tarde, ela tem um caractere escrito um caractere escrito na lâmina. E a varinha que a gente corta no domingo de manhã tem outro caractere, mas também é um. Então, por quê? Porque a intenção já está na lâmina, né? Uma intenção de cobrança, que é quando Cristo paga, né, efetivamente o que aconteceu, né? E quando Cristo ressurge agora como vencedor, 3 dias depois. E a varinha é muito vinculada a Júpiter, né? Que Cristo é o nosso Júpiter, né? Do cristão. Enfim, era isso que eu queria dizer. É isso que eu queria passar. Eu agradeço vocês pela atenção e espero ter contribuído de forma positiva aí para todo mundo que tenha perguntado a respeito de varinha, de estar perguntando. Espero que eu tenha contribuído de forma positiva para o enriquecimento do cabedal de conhecimento de cada um. Paz e graça. Falou, galera. Até mais.